Minhas irmãs, meus irmãos, que a paz, a luz do Divino Mestre Jesus se concentre em nós nesse instante. O nosso orador está hospitalizado. Ele com uma dessas viroses que surgiu e foi para o hospital, veio para casa e retornou ao hospital Dalton. E que nós possamos vibrar para que ele se recupere. Mas, como nós temos aqui a equipe de reserva, Moacir, Vanira, Nelson, Noab, nessas horas a gente tem que ocupar. E como o assunto dele se referia ao amor, que é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, não. Amai-vos uns aos outros como Deus vos amou, é o tema do aniversário, e ele ia falar sobre educação, né, o alto amor. Então, nós fomos surpreendidos agora, às 5 horas, ainda procuramos temas prontos aqui, mas quando eu vi aqui que peguei o tema, está dentro do que nossa irmã Kissiguba falou, né, Rosemary. Então eu pensei, eu olhei para o menino ali e disse, não tem jeito. Aí alguém me deu um recado, fale sobre um caso de amor na vida de todos nós que aqui estamos. O Centro Espírita Vicente de Paulo. É um caso de amor na minha vida. É um caso de amor na vida de muitos de nós que estamos aqui, que chegamos, cada um trazendo na sua alma muita dor. Não conheço ninguém que tenha chegado aqui do nosso grupo que veio pela alegria de conviver com Cristo. É Espiritismo e eu vou conviver com Ele. Mas a maioria chega aqui com muito sofrimento, muito desespero. Eu, pelo menos, pensava muito em suicídio. As pessoas pensam que criança não se suicida. E nós sabemos hoje que há um grande número de suicídio de crianças e de idosos. E não há na vida da criatura humana uma prova maior ou mais difícil do que ser órfão de mãe. É muito difícil, é uma prova muito difícil. E isso acarreta uma série de problemas na vida da gente. Mas chegar ao Vicente de Paulo é como se fosse despertar para algo extraordinário. É que a vida vale a pena ser vivida. É a conclusão que a gente chega. Com todos os problemas, com todas as dificuldades, a vida vale a pena ser vivida. As alegrias experimentadas aqui não tem como definir. O que a gente vive no exercício da doutrina espírita não tem como definir se a gente, na realidade, deixou que o Espiritismo entrasse na nossa alma. Por mais difícil que seja a caminhada, há sempre a esperança de que o sol vai nascer no dia seguinte. E o Vicente de Paulo, ele teve na sua origem uma história bonita. Ele nasceu da beleza, entre beleza e perfume, tem mais essa. Luta, sacrifício, corridas, porque os fundadores da nossa instituição, eu estava tão desprevenida ali que fui buscar aqui dentro, para não esquecer. Mas havia um grupo aqui, na Iputinga, nos fins dos anos 20, início dos anos 30, que já estudavam
a doutrina espírita, já se reuniam para fazer estudo da doutrina espírita. Mas houve uma época da perseguição que era feita sobre os comunistas no Brasil. A força que tinha a igreja, não é? Que era muito grande no mundo inteiro, no mundo cristão, no mundo católico, a força da igreja era muito grande. E os espíritas, com essa ideia nova, não é? Numa doutrina, como eu costumo dizer a vocês, é difícil ainda para nós, porque a doutrina ela é nova. Mas como é que Ivanira diz que a doutrina é nova, ela já tem 158, né? 158 anos. Mas 158 anos, diante de religião milenar como é o cristianismo, nós estamos no 3º milênio. Eu chamo a doutrina menina. É a nossa doutrina. Grandiosa no seu bojo. Grandiosa porque veio para revolucionar o movimento religioso no mundo. Ela mudou a face do cristianismo vivido naquela época. Porque quando a doutrina espírita chega ao planeta, através da publicação do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, chegou na época em que na Europa surgiam os movimentos materialistas, porque a igreja estava sendo desacreditada. Depois de tantos acontecimentos, do que foi a Inquisição, das guerras, das cruzadas, e de tantas perseguições, que fugiu a essência do cristianismo trazido pelo Cristo. A doutrina amor. Porque agora os cristãos que antes eram perseguidos passaram a perseguidores daqueles que não aceitavam. E então, ainda no século XIX, ainda havia resquícios disso. Tanto que não era só o espiritismo. Eu era criança, eu me lembro que quando se passava na casa de dizia, ali mora um maçom, as pessoas se benziam. Tinha pessoas que não passavam nem na calçada de um maçom. Descia a calçada. Eu passei há poucos dias na porta de uma casa de primeiro andar ali. Segui a casa de Dr. Cid Sampaio, umas casas de primeiro andar antiga. Ali morava uma família maçom. E eu me lembro que tinha pessoas que, quando passavam, se benzia ou descia da calçada. Os evangélicos, os protestantes, né? Que evangélico, hoje esse termo é novo, mas que evangélico deve ser todo mundo que estuda e vive o Evangelho de Jesus. Mas os protestantes eram chamados de muita coisa, não era? E sofriam os mesmos preconceitos. Eu vim da igreja presbiteriana, minha avó era presbiteriana, eu fui educada na presbiteriana. Mas ao sair do colégio, as garotas passavam na igreja e se benziam. Por que você benze? Porque o diabo mora ali. Aí eu me lembrava logo da minha avó, que era o amor da minha vida. Né? Dona Dionélia Miranda, e fundadora da primeira igreja presbiteriana independente do Recife. Então, havia sempre esse preconceito e essa perseguição. Mas foi durante o Estado Novo, no governo de Vargas, na ditadura de Vargas, que a perseguição foi muito mais forte, porque a igreja fazia questão de considerar o espiritismo entre as ideias comunistas. E os companheiros que criaram o Vicente de Paulo,
eles se reuniam em casa de um ou de outro, escondidos. Eles faziam aquelas reuniões, mas começavam 7, 8 horas da noite, mas chegava um ponto que não podiam sair, porque a cavalaria estava na porta, para lá e para cá, para lá e para cá. Então, eles contam que algumas vezes, o último a sair já saía 1, 2 horas da manhã, porque olhava, tinha que olhar, e para poder sair. E depois do grupo, tudo aqui na Iputinga, se tornar conhecido, as pessoas procuravam aquelas reuniões para levar os seus problemas, para receber o consolo daquele grupo. E entre essas pessoas surgiu Dona Maria Lira, que era casada com o seu Francisco Lira, mas muito conhecida como Maroca. Dona Maria Lira morava aqui, nesse terreno aqui. A casa, mas isso aqui tudo estava com ela. E aqui ela plantava flores para vender. Então, ela procurou o grupo porque estava com um problema obsessivo. Dona Maria Lira foi tratada e as coisas já estavam mais calmas nessa época. Então, ela ofereceu a sala da casinha dela para que o grupo passasse a se reunir. E ali começaram as primeiras reuniões, recebendo pessoas que moravam por aqui, que vinham. Muita coisa me foi contada, além de seu Vicente Anastácio e outros fundadores, o meu irmão Antônio Lucena, no Rio de Janeiro. Era um jornalista espírita que os pais, que moravam aqui na Iputinga, que os pais começaram a frequentar desde essa época. Ele tinha 14 anos quando fundaram o Vicente de Paulo, deram a data de fundação. Porque depois de algum tempo, muitas pessoas, as pessoas já não tinham como se acomodarem dentro da casa dela. Foi então que a nossa irmã Maroca cedeu o terreno para que se construísse o Centro Espírita Vicente de Paulo. Nasceu o Centro Espírita Vicente de Paulo no dia que inaugurou essa casinha. Dia 10 de maio de 1938. Assim. Da salinha dela para aqui. E olha que se dava ao luxo de ser de telha, viu? Porque nessa época tinha muita casa de capinha ainda. Já nasceu de telha. Foi do jardim que brotou essa flor. E o Vicente de Paulo, com todos esses irmãos, João Barreto, Vicente Anastácio, Luciano Albuquerque, Dona Minervina e seu Mariano Lins. Era um casal, eu ainda tomei muito passe com ela. Dona Maria Lira e seu Francisco Lira, Dona Maroca. Pergentino de Melo, que nós conhecemos também. Maria Hartmann, essa senhora eu conheci as últimas horas de vida dela. Essa senhora estava no Hospital Português, internada. E a nossa irmã Edileuza trabalhava nessa época na UTI. Então, Edileuza, visitando, ela disse que era espírita e contou que foi fundadora de um centro, e quando disse era o Vicente de Paulo. Aí, então, Edileuza falou que frequentava aqui. Aí ela pediu que queria receber um passe de uma pessoa do Vicente de Paulo. E eu fui agraciada de conhecer Dona Maria Lira e aplicar esse passe lá no hospital, poucas horas antes dela desencarnar. Dona Maria Hartmann, agora teve seu Eleutério e Olegário José dos Santos. Quando eu cheguei aqui, Olegário já tinha partido, mas era um espírito, sempre foi,
de uma elevação extraordinária, de bondade. Ele era funcionário da companhia de bonde. E chegou a ser presidente do Vicente de Paulo, como o seu Vicente Anastácio. O João Barreto também foi presidente. E depois, nesse período aqui, João Severino da Paixão, que foi justamente na época do nosso irmão Severino José da Paixão, que é o pai de Mádia Maria, que, eleito presidente, iniciou a construção desse salão. Mas, por lei, no governo de Getúlio Vargas, todas as empresas que tivessem mais de 100 funcionários eram obrigadas a ter uma escola para os seus empregados. E aquelas empresas que não tivessem escola, pagariam escola para os seus empregados. Aqueles empregados já idosos que não queriam mais ir para a escola, tinham direito para que seus filhos assistissem, fossem para a escola no lugar dele, a empresa pagava. E todas as instituições de bairros, fossem elas religiosas, carnavalescas, clubes de futebol, de tudo, eram obrigadas a manter uma escola para as crianças e para adultos à noite. Foi então que se construiu, começou pelas 2 salas, onde nós fazemos as entrevistas, e a sala do passe. Ali nasceu a Escola Espírita Vicente de Paulo, dentro do centro, anexa ao Centro Espírita Vicente de Paulo, mantida pela Secretaria de Educação de Pernambuco. Então, durante muitos anos, nós tivemos essa escola, mas as dificuldades eram justamente com as professoras que vinham, porque elas eram católicas. Apenas a primeira que chegou aqui, eu não sei se ela já tinha alguma simpatia. Quando eu cheguei, ela já tinha seguido para Brasília. Ela já morava em Brasília, que foi antes da inauguração, ela foi trabalhar lá. Então, ficamos com essa cadeira vazia, a cadeira de professora. Então, as que vieram nos trouxeram problemas, porque elas queriam impor a comunhão das crianças, catecismo, e era uma coisa que não era permitida. Tinha que ser a evangelização da espírita, conforme nós sabemos. Os centros espíritas, como as igrejas evangélicas, não abriam mão. Então, elas vinham, não gostavam, iam embora, até que ficamos responsáveis pela escola. E à noite, Nelson, Marlene, Rosita ensinavam nas 2 salas enquanto estavam em reuniões aqui. E de dia ficamos eu e Maria da Paixão, que não era parente de Paixão, mas terminou entrando com o seu nome Paixão, casando com o irmão dele. Né? Casou com o irmão de Paixão. O Lorival? Era? Casou com o Lorival. Então, ficou a escola funcionando e todo o movimento espírita. O Vicente de Paulo nunca saiu daquilo para que ele foi criado, dentro dos princípios da doutrina espírita, como divulgador da doutrina espírita, realizando todo um trabalho sob a orientação espiritual da equipe de Vicente de Paulo, no plano espiritual, dentro dessa explicação que deu o nosso irmão no início. A espiritualidade programa, os homens aqui recebem a intuição
e criam a instituição. E por intuição, segundo me contou Lucena, a intuição para botar o nome de Vicente de Paulo foi de Dona Maria Lira. Essa foi a informação que eu vi, o encontro dele na Liga Espírita do Rio de Janeiro, porque o tempo que eu morei no Rio, a instituição era a DESA, a Liga, onde havia o Instituto de Cultura Espírita. Daí a alegria da gente ter um certo convívio há algum tempo com Diolinda Amorim, né, com tantos outros espíritas daquela época, que me ajudou muito esse período lá, de outros espíritos. E o Antônio Lucena me deu um apoio ali naquela casa muito grande. Bem, aí com o tempo, a Dona Maroca, antes, quando eu cheguei aqui, ela havia ficado viúva, casou novamente e vendeu a sua propriedade, foi morar distante. Mas, nos últimos anos de vida, o companheiro, que era jovem, separou-se dela e Dona Maroca foi amparada pelo Vicente de Paulo. Não foi isso, Nelson? Trouxemos Dona Maroca para aqui. Ali onde a gente tem sala de Nelson, ficou o quartinho dela, porque aqui era a secretaria. Então, a secretaria do centro. Dona Maroca ficou ali, velhinha, doente, ela tinha problema de erisipela e se fazia rodízio entre as mulheres da casa para dormir aqui e tomar conta dela. Não é? Os rapazes, os senhores, também tudo era feito e não faltou nada a Dona Maroca nos últimos anos de vida. O cantinho que ela deu foi o cantinho que serviu de amparo e apoio para a nossa irmã. Até o seu desencarne, ela tinha um maior amor pela escola, que nasceu com ela aqui, e antes de desencarnar, ela pediu que as crianças tivessem no enterro dela. E aqui o caixão, e as crianças todas com o uniforme da escola, e coube a mim falar no enterro de Dona Maroca, em nome da mocidade, ainda naquela época, né? Aí eu que falei em nome da mocidade. Então essas coisas ficaram marcadas. Mas aqui havia o amor. A mãe que eu perdi, eu encontrei nos braços de Ana Melquiades. Eu ganhei uma mãe, eu ganhei um pai, eu ganhei muito, eu já tinha muitos irmãos, mas eu ganhei muito mais. O amor dessa casa, o carinho de todos, mesmo contando com as diferenças de cada um. Porque a gente precisa aprender a conviver com as diferenças. Cada um é um mundo, não é assim? Em casa, nós éramos 11 irmãos, 11 mundos. Mas a gente aprendeu a viver. Cada um era importante para o outro. O aniversário de cada um de nós era uma festa da família aqui. E na hora de trabalhar, era trabalhar. E quando a gente chegava para visitar outros centros, era surpresa para as mocidades, que mocidade aqui estudava. Porque nos outros centros, mocidade era para declamar. Aqui a gente declamava, mas a gente estudava. Era seu Osório Paiva aqui, tomando as nossas lições, a gente estudando o livro dos Espíritos com ele e estudando a codificação. Até que Severino da Paixão era um homem semi-analfabeto, porque ele só tinha o primário. Eu não sei se tinha completo, mas era um espírito dinâmico. E ele, aquela cultura que você aprende com a vida, ele tornou-se uma figura importante no meio espírita. Na comissão estadual sempre foi bem recebido.
na Casa dos Espíritas de Pernambuco, e ele fez do Vicente de Paulo um dos maiores grupos de juventude. E sabe qual era o nosso trabalho? Nós tínhamos as nossas reuniões, mas um domingo no mês saíamos no centro que não tinha mocidade. Nós frequentávamos até a mocidade ficar formada naquele centro. Quando já estava formada, nós partíamos para outro. Nós íamos a centros que a lama para entrar na rua, aquela rua Corte Real, aquilo ali, no Engenho do Meio, era lama e muita. Para a gente ir para lá, entrar numa ruazinha daquela onde tinha o Francisco de Assis, que hoje está lá em São Lourenço. O Vicente de Paulo criou reuniões de confraternização da Várzea a Madalena. Um domingo por mês, nós íamos e fazíamos aquelas reuniões no centro. 2 anos depois que nós estávamos aqui, Nerícia Tavares mandou me chamar, que Dona Blandina Filippini queria falar conosco. Aí, que era para assumir o departamento de juventude. E eu saí muito aperreada, não sabia como ia resolver o domingo. Peguei um ônibus da cidade universitária e encontrei Paixão no ônibus. Paixão já estava afastado. Paixão passou por uma prova muito difícil. Muito. Um dia eu cheguei aqui porque eu vinha dar aula de tarde, a turma da tarde, porque daqui eu ia para a Faculdade de Ciências Econômicas, onde funcionava a Escola Técnica de Ciências Econômicas, lá na Rua do Hospício. Então, daqui eu ia para a aula. Então, encontrei Paixão. Quando eu entrei, chorando. E ele disse: eu vou passar por uma prova muito grande. Eu estava de joelho aqui quando você chegou, pedindo a Deus que me dê força para enfrentar. Há muitos anos que eu venho sendo avisado que os meus inimigos do passado, eu venho encontrá-los um a um. E chegou a hora de eu passar por isso. Eu pedi a Deus que me desse força. E foi. Mas o crescimento do Vicente de Paulo incomodava aquele centro, porque, infelizmente, esse sentimento de inveja é triste no coração dos homens. Esse sentimento é difícil. Aquele que se propõe a trabalhar, viver com dignidade, com seriedade, a doutrina é muito perseguida. E a gente diz, são os espíritos que perseguem, mas são espíritos encarnados. Porque não aceita o progresso daquelas pessoas, nem a seriedade com que leva o trabalho. A doutrina espírita, ela não pode ser tratada. Doutrina cristã, nenhuma doutrina que aproxime o nome de Deus pode ser tratada com leviandade. Pode ser um divertimento para a gente. Não é assim. Principalmente a doutrina dos espíritos, porque nunca poderemos esquecer que a fundação de um centro espírita começa lá. As raízes estão no plano espiritual. O espiritismo é uma grande árvore. E nós estamos sob a copa dessa árvore. E é difícil seguir. Ainda há muito sentimento inferior em nós. Há muita dificuldade. E o nosso irmão, como tantos outros, passou por essa dificuldade. O Olegário, numa comunicação, ele falou isso. Eu passei, Severino passou,
hoje é você e o próximo será João Barata. Não é fácil o trabalho com dignidade. A interferência do plano espiritual é grande, e se aqueles que não tiverem certeza da doutrina, embarca na onda. E nós precisamos sentir que um centro espírita, ele tem uma missão no local onde ele é edificado. Tanto que alguns anos atrás, nós não tínhamos centro espírita em Boa Viagem. Piedade não existia. Chegavam as pessoas aqui, a gente tem a relação de todo quanto é centro. Porque a pessoa que vem de fora, não é brincadeira, vem lá de Ouro Preto, faz a consulta aqui, tem que vir terça e quinta, quarta. A gente orienta. Não tem isso, porque não é o centro de Paula o trabalho. Lá não tem isso. Os centros bem edificados são dignos de serem frequentados e sentidos. Aqueles que não são, com o tempo eles se dissolvem. Mas não tinha Boa Viagem, Piedade, então nós só tínhamos o Centro Espírita do Pina, que o Vicente de Paula visitava muito. O Vicente de Paula visitava todos os centros do Recife. Paixão era assim, dinâmico. Fomos muitas vezes para o Missionário da Luz. Íamos juntos. Íamos aos domingos visitar o Instituto dos Cegos. Eu me lembro que quando ele disse, agora a gente vai visitar o leprosário da Miroeira. Eu disse, eu não vou não posso. Aí o irmão dele disse, mas Ivanira, porque eu digo, mas é porque eu sou de um jeito, quando eu vejo uma pessoa sofrendo, se estiver no chão eu caio também. Você vai aprender a ver gente sofrer e não cair. Disse Ventura. E nós fomos conhecer o leprosário da Miroeira. E foi um lindo caso de amor. Ali, nós do Vicente de Paulo, a mocidade empreendeu um trabalho ali dentro. E quando veio a Semana do Jovem Espírita de Pernambuco, que nasceu também da nossa mocidade, a primeira instituição visitada foi lá na Miroeira, porque eles não podiam vir até nós, mas nós íamos até a ele. Aí nasceu esse amor. Resultado, a gente não podia entrar lá a qualquer hora, mas a gente entrava escondido. Né? E para sair de lá escondido, a gente subia uma ladeira de 4 pés, gente. Não havia condição de sair de lá em pé na ladeira, não. Era de 4 pés. E para chegarmos à Miroeira, era muita lama. A gente saltava em Bibiribe e andava até lá. Mas veio aquela amizade com Isaurinha Freitas, né? Com o nosso irmão Oscar, com Severina, com Guiomar, com todos os companheiros. E a Miroeira tem uma história linda. O Centro da Miroeira foi fundado por um espírita numa prova muito difícil. Então, o Vicente de Paulo continua as suas atividades. Cada necessidade de aumentar, a gente ia subindo. Quando nós chegamos aqui, já havia essa linha da aula, as duas. Mas aqui só estavam as paredes de pé, não tinha janela, era madeira, prender dali para ninguém entrar. E na hora de sair, tinham que puxar por fora a madeira e deixar, porque não tinha porta. Né? Assim, e o chão batido. Que a gente, para fazer reunião, antes, cedo, nossa irmã, que morava aqui, que era a zeladora da escola, Caçula. Cada um tinha um apelidozinho assim, a Maroca, Caçula. Aí molhava o chão para varrer com aquela vassoura de palha,
né, para não levantar poeira. Assim era o Vicente de Paulo. E assim ele foi crescendo. Eram as campanhas de rua, né? Era um teatro, veio o teatro, com Dona Marta, Doutor Enaldo Campelo a incentivar. E nós começamos a apresentar as peças de Leopoldo Machado. E eram peças sérias. Quando nós esperamos uma das peças que falava sobre o aborto, acharam que era pesada aquela peça, Imoralidade e Crime. Foi uma das peças mais bonitas. Mas na estreia do nosso teatro, aconteceu um fato muito importante. Nós conseguimos estrear o nosso teatro lá no quartel da Polícia Militar. Naquela época, o teatro servia de apoio aos primeiros alunos para oficiais da Polícia Militar. Não havia aí a academia de oficiais lá em Paudalho. Então, havia poucos rapazes que vieram do Nordeste, aí diversas cidades, para fazer esse curso, e alguns daqui. E eles dormiam atrás do teatro. Em cima, a salinha, se alojavam ali. E era aquele mesmo lugar que eles serviam, deixavam conosco durante o teatro para a gente trocar de roupa e apresentar as peças. E numa das peças, no primeiro dia, os meninos tinham 3 alunos da escola técnica aqui. Meu irmão, Ivan Dércio, e Maurício e o irmão mais no meio, Luciano. Então, Luciano teve a ideia de pintar o cenário em papel. Era folha de papel tão grande que tomava essa sala. Aí, haja tinta. Aí, Ivan Dércio disse, olha, esse papel, essa tinta, não vai aguentar essa tinta, não. Olha, isso é um perigo. Que nada, pintou tudo, enrolou, era o cenário da morte do Cristo. E nós começamos a peça, era assim, o cenário e as 3 mães. Marlene era Maria, Marlene era a mãe de Gesta, Ridete era a mãe de Dimas e Marlene a mãe de Jesus. E eu entrava declamando, falando para as mães da atualidade, lembrando daquele fato. Mas daqui a alguns minutos, a gente estava na peça, aí notou que a peça estava rasgando, caindo. Aí alguém gritou, Dimas rasgou. Dimas, era a parte de Dimas, o mau ladrão, rasgou. E eu terminava a peça falando para as mães de hoje, né? Que podia dar à luz um dia, não um gesto, pavor e maldição, não Dimas, embora bom ladrão, mas um Cristo Jesus. Quando eu disse Cristo Jesus, aí eu tudinho. Aí fecharam a cortina e a gente chorando baixinho. Aí, doutor Nadio, foi tudo bem, ninguém notou, muita gente pensa que fez parte da peça e passamos por isso. Houve momentos assim engraçados, mas foi o teatro que ajudou a terminar um dos trabalhos, a terminar a construção daqui e comprar o terreno aí ao lado, que era de doutor Jonathan, que apesar de ser evangélico, mas era muito amigo de doutor Enaldo Campelo. E essa parte foi adquirida no governo da direção de João Barata. Então, foi outro trabalho para se construir o ambulatório. Alguns tiveram início para botar um orfanato. Quem é que vai tomar conta? Teve que haver aí na hora de tomar conta não apareceu. Então nasceu aí o ambulatório.
Era médicos, tínhamos vários médicos, tinha psiquiatra, tinha pediatra, e doutora Valdeci passou a trabalhar aqui, nessa sala, que ele nasceu aqui, o ambulatório, nessa sala. Ela ainda grávida do primeiro filho, terminando faculdade, e ela iniciou um trabalho de anos. Valdeci deu uma colaboração extraordinária à comunidade do Vicente de Paulo, porque não havia essa assistência médica que existe hoje. Chegou a criar um posto de prevenção do câncer na mulher. Dr. João Vaz era o psiquiatra da instituição. Nós tínhamos psiquiatra, nós tínhamos clínico geral, nós tínhamos... Dr. Malheiros foi o primeiro médico clínico aqui. Emanuel Malheiros. Então, que era filho de uma das senhoras da casa, Dona Alice Cora Malheiros, mãe de Alice Cora, que também permaneceu conosco muito tempo. Mas esse foi o Vicente de Paulo. Temos as nossas dificuldades. Ele foi crescendo à proporção que as nossas necessidades cresciam. Ele não foi criado assim, não, vamos fazer um centro bem grande. Não, foi tudo de acordo com a nossa necessidade. Mas sempre agimos corretamente, tudo em ordem, tudo era... Tanto que a gente tinha um contador que era da Comissão Estadual de Espiritismo, que vinha aqui e deixava toda a papelada pronta. E quando eu cheguei aqui, doutor Pinheiro Ramos fazia um trabalho para os centros da Comissão Estadual de Espiritismo para legalizar a sua condição, porque nossa irmã Maroca era foreira, não era dona do terreno, pertencia ao IPASE, era o Instituto de Previdência do Estado. Então, foi através desse trabalho do nosso irmão Pinheiro Ramos, que a papelada foi legalizada. Depois disso, nós tivemos vários presidentes. João Barata, aquele homem extraordinário, calmo, muitíssimo organizado, era um homem assim, né, desencarnados. Então, entre nós, temos Nelson, não é? Nelson Ribeiro, Moacir, Ivanira e agora Nádia. E temos o atual, o último, a Nádia, e o atual, nosso irmão Marcos Alcântara. Durante todo esse processo, houve essa luta para manter esse trabalho organizado. Nós temos os nossos departamentos e fomos habituados assim. Nós temos um conselho deliberativo de 19 pessoas. Esse conselho é eleito numa Assembleia Geral de sócios efetivos, porque há aqueles sócios colaboradores que ajudam a instituição, e tem aqueles sócios que são os trabalhadores da casa, que têm consciência de que o Centro Espírita é uma instituição que tem personalidade jurídica e tem que ser representado para o Estado através da sua diretoria. Não é um brinquedo. É tão sério a organização do Centro Espírita, tudo é tão contado que não é tão simples ser presidente. Ninguém pensa que vai ser honraria, não. Eu me lembro que o Vicente de Paulo foi resolver o negócio, quando chegou assim, não pode não, porque a presidente está em débito com o imposto de renda. Eu digo, eu dependo, eu nunca deixei de pagar imposto de renda, e empacou o trabalho do Vicente de Paulo.
Aí lá fui eu resolver. É que tem a taxa Selic, né, Selic? Essa terrível que tem aí. Então, você dividiu, você é habituado a pagar à vista, e o rapaz, que era contador, disse, foi passando, eu não sabia, aí pagava total, não é? Mas fiquei viúva, aí já não estava tão fácil. Eu mandava ele fazer e todo mês mandava para pagar. Aí não sabia e o banco tinha sua culpa, porque se ele recebia, tinha que calcular a Selic. Mas não fez isso. Aí, olha o prejuízo que eu tive. Atingiu o Vicente de Paulo. Então, lá fui eu pagar esse prejuízo. É para a gente ver que o o Centro Espírita tem que estar organizado. Há anos que a Federação Espírita Brasileira diz isso. E nós estamos hoje caminhando. Nós temos hoje o presidente da Câmara, é um evangélico. E já mostrou a que veio. Eles estão, o número de políticos evangélicos é muito grande. No dia que tomar força e cismar com os espíritas, cisma mesmo. Porque hoje eles já se referem à igreja e tudo. Quando surge um problema, não conte com os protestantes e os católicos. Ninguém fala no espiritismo. Embora frequentem, as escondidas, mas frequentem. Quantas vezes nós atendemos? Eu sou evangélico, mas eu não quero que a minha igreja saiba. Mas lá em Brasília, a situação, o valor, os espíritos, os trabalhos espíritas, eles não dão nem respeitam. Então, nós precisamos ter cuidado. Eu sou exagerada nesse problema, porque, para começar, eu assumi uma família com 8 anos de idade. Vim de uma casa onde tinha que se viver em ordem, porque fui criada naquele regime militar. Sempre levei em conta as coisas e eu irrito muitas vezes os companheiros. Fulano, isso não pode. Não pode ser assim. Quando eu ver, estou ferindo as pessoas. Mas a gente não pode dirigir uma instituição espírita sem levar a sério tudo que implica o funcionamento do centro espírita. Ele é escola? É. Então veja o que é que você ensina. Ele é hospital? É. Então veja se tem condição de ser hospital. A gente precisa ter limpeza, a gente precisa ter organização. Não é? Ele é tanta coisa o centro espírita, e que a gente precisa, se é escola, a gente precisa de preparar pessoas. Mas muita gente dizia aqui, podia já ser um ginásio. Aí uma vez Divaldo disse, para que um ginásio espírita se não tiver professor espírita? Então a gente precisa, aqui em Pernambuco já teve o ginásio espírita João Evangelista. Como eu disse outro dia aqui, os alunos desse ginásio eram quem? O Caetano Coimbra, o professor Humberto Vasconcelos, Paulo Coimbra, o marido de Marina Paraíso, que foi ministro, não foi senador, foi tudo aluno do ginásio. Tinha maternidade dirigida pelo esposo de Dona Helena, doutor Lucas. Pernambuco foi o primeiro estado a ter um hospital e maternidade João Evangelista. Todos eram espíritas e não se cobrava nada. Teve um ginásio espírita. Então, os espíritas, a gente precisa levar a sério. E nossa irmã sofreu prova tão difícil. Então, quem é que tem que estar ao lado dos espíritas? O próprio espírita, ser companheiro, ser amigo.
a saber olhar a pessoa como irmão, como filho. Agora, como irmão e como filho, não é você passar a mão na cabeça com aquilo que não está correto. É preciso, eu não posso educar meu filho passando a mão pela cabeça. Nós temos que levar a sério. Quando um filho meu passou num concurso federal, chamei logo a atenção. Cuidado. Muito cuidado com repartições públicas. Veja a responsabilidade que lhe dão. Veja dinheiro se passar na sua mão. Tenha tudo anotado e pense, você está a serviço do país. Por que é que a gente diz? Para que a gente não diga para o filho, agora tá bom, meu filho, você não tem mais aquele negócio, está todo dia chegando na hora, repartição pública não tem isso, não é? Não tem problema, é a casa da viúva. Ora, casa de viúva você faz o que quer, a viúva é a nação. A gente tem que ter respeito, e esse respeito tem que ter na instituição. A gente não pode hoje, a situação em que está o nosso país, precisamos ver isso, a gente não pode deixar que isso viva na nossa casa. A mentira, o roubo, a desonestidade de todo tipo que existe hoje na nossa pátria. Já não se rouba mais milhões, já não é uma quadrilha, é um império, são bilhões. E nós precisamos educar os nossos filhos, os nossos netos, acabar com essa história de dizer, isso é normal, telefone toca, diga que eu não estou. Não é para o filho, não, a mamãe não está, e mamãe está ali, paiinho não está, saiu, vem o aperto, chega o dia de cobrar, eu vou lá pagar, eu vou pagar quando eu quiser, não é? Vai a um profissional, uma pessoa que conserta um carro, seu carro quebra, você chega lá, eu estou aqui com o meu carro, o cara faz o trabalho todinho, para a semana eu venho pagar. Se o cara vive daquilo ali, a gente tem que ter respeito pela pessoa. Nós estamos esquecendo de respeito. As pessoas não estão levando a vida a sério. E o centro espírita não pode entrar nesse jogo. Façamos os nossos trabalhos sérios, trabalho espiritual, tem que haver respeito. O trabalho, a hora da festa, a hora da comunicação, da gente, de alegria. Mas na hora do trabalho, na hora de representar lá fora, sejamos o espírita que precisa representar o centro. Na visita aos outros centros, é triste a pessoa visitar um centro e fazer uma palestra e depois dizer, eu não quero mais aquela pessoa vir falar aqui. Dá uma tristeza isso. Não quero pessoa ser cortada, é muito feio. A gente precisa, se o assunto é o Evangelho do Cristo, levemos ele puro, limpo. Porque Jesus trouxe o amor, mas aquele amor que eleva, que edifica, que educa. Não é aquele amor de posse e nem aquele amor que dizer, não, é meu filho, o responsável sou eu, você não tem nada com isso. Não, Jesus na hora de usar, de energia usou. Ninguém viu uma fotografia de Jesus gargalhando, nem achando graça. Porque ele agia com responsabilidade. A última vez que Divaldo veio, me falaram, mas Divaldo estava agressivo, muito assim duro, por causa dessas coisas que vem acontecendo. E a gente não pode contaminar a doutrina por essa desordem que está. O Brasil é a pátria do Evangelho. E nós não podemos perder esse foco de trabalhar para que o Brasil não saia dessa linha. E isso cabe ao espiritismo. Isso cabe à doutrina espírita. Eu peguei há umas 4 semanas, naquela página do Jornal do Comércio, que tem
uma palestra, tem um artigo católico, espírito protestante, tinha um de Dom Fulano, não sei o quê, sobre organização, sobre administração dos templos. Então veja a necessidade que nós temos para que o Vicente de Paula continue merecedor da misericórdia divina, para que a gente entre aqui e se sinta feliz. Meus irmãos, aqueles que se sintam magoados por essa maneira de eu levar tão sério a doutrina, me perdoem. Mas eu agora vi que eu amo mais essa... Eu nunca pensei que amasse tanto essa casa como eu amo. Foi o caso de amor na minha vida. E na hora de defendê-la, eu defendo. E no dia que eu errar, diga que eu estou errada. Mas que a gente leve a sério a nossa casa, para quem entrar, se sinta feliz. Para quem entrar, sinta que é a casa de Vicente de Paula. Não é perseguição, nem marcação contra ninguém, é amor. Quem ama, cuida. Quem ama, zela. Quem ama, quer o melhor. Eu amo meus filhos, mas eles sabem que precisam ser fiéis aos princípios morais e religiosos que eles receberam em casa. A gente tem que conversar com os filhos. Que vergonha a gente querer dar lição de moral num filho quando a nossa conduta não compensa para ele. Ele pode olhar e dizer, como é que a senhora não tem autoridade para dizer isso, não, senhor? Se faz isso, isso e isso. Então vamos amar essa casa, trabalhar com carinho, sentir quando as palavras é para ajudar a gente e não para prejudicar. Mas levar um dia, a chegar um dia em que a gente possa dizer com todo o coração, obrigada, Senhor, por ter aberto essa porta para mim. O que teria sido de mim nessa existência se essa porta não tivesse aberta? Amemos-nos uns aos outros. Amar não é estar abraçando, beijando, não é isso. É orarmos uns pelos outros, é querer bem, é ter a nossa audição em condições de entender aquilo que se diz e não envenenar, transformar. E ter a visão, aquela visão de quem quer lá na frente que as coisas sejam melhor. O problema da mediunidade, difícil eu carrego desde criança. De chegar para o meu pai, para meus irmãos, e dizer, cuidado, que vai acontecer isso lá na frente. Muita gente se angustiava, mas um dia eles me entenderam. Quando a gente diz, cuidado, fulano, não pode ser assim. Veja isso, não pode ser, porque já estão nos mostrando lá na frente que esse jardim que Dona Maroca nos doou possa permanecer com o seu perfume, com a beleza das suas flores, refletida nas nossas ações. E que nós possamos de todo o coração dizer, Senhor, sobre este lar erguido as dores, traze a consolação da tua graça. Que esta casa de amor se abra a quem passa, como um bendito refúgio aos sofredores. Que a tua luz aqui brilhe sem jaça, na palavra dos gênios benfeitores, que neste ninho de paz, tecido em flores, toda a sombra da terra se desfaça. E concede às nossas almas neste abrigo o auxílio excelso do teu braço amigo, no trabalho do bem, amplo e fecundo. Que sirvamos contigo lado a lado, no Brasil do Evangelho restaurado, onde traçaste o coração do mundo. Muita paz.